Cancerianos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. Lembrando que são mensagens gerais, pode ou não ter algo aqui para você. Pegue somente o que ressoar, tá bom? Vamos lá. Vamos ver com qual grupo de cancerianos nós vamos nos conectar hoje. Interajam no vídeo, curtam, comentem, compartilhem, interajam nos comentários com outras pessoas, né? Muito importante. Vamos lá. Meditação, ego, cai no chão, o maior dos milagres. O que mais? A ganância, renúncia ao conhecimento, esperança, compaixão. O que mais, por favor? Exatamente o que eu queria, mais duas, gratidão. Aquilo que nunca morre, transmutação. E no fundo, raiva. É engraçado aqui, cancerianos, porque eu senti aqui de cara, com as cartas que caíram, é como se fosse uma competição religiosa, que estranho. Sabe quando dois médiums querem disputar quem é mais poderoso que o outro, quem é mais intuitivo, quem é mais, sabe? Pode ser que algum canceriano querendo ser o melhor médium, querendo ser o melhor projetista, querendo ser o melhor mensageiro, tá levando muito ego para a espiritualidade aqui. Tá? É como se o seu ego tivesse interferindo, a sua vaidade espiritual aqui, ou se você não está assim, lembrando, são mensagens gerais, pode ser que você, canceriano, não esteja ou não se identifique com isso. Mas aqui é necessário de você ter um cuidado especial, porque pode ser que você venha a receber muitas intuições, muitas mensagens. Você pode estar buscando expandir a sua espiritualidade e vejo que você vai conseguir, porque terminou com a carta da transmutação. Então aqui pede para que você tenha um cuidado especial com as armadilhas do ego, porque essa carta aqui, ó, vieram juntas. Olha aqui, ego e o maior dos milagres. Essa carta aqui fala de competição, exatamente o que eu falei para vocês, onde duas pessoas, nesse caso aqui da parábola dessa carta, essas duas pessoas competem para ver quem é o melhor Deus. Então, pode ser aqui também para você evitar bater de frente com pessoas de outras religiões, evitar de achar que só a sua religião ou só o seu modo tá certo, evitar aqui também se deixar influenciar por pessoas que tentam apontar a sua religião ou tentam te direcionar. Aqui é necessário que você entenda que há muitas janelas, né? Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo uma parte do texto falando sobre o meu canal. E eu coloco algo que eu gosto muito, que é aquela... não uma frase, mas é um ditado que diz assim: há muitas janelas por onde nós podemos ver o céu. Nós podemos, entenda janelas como religiões, né? Fazendo uma analogia. Então, você pode mudar de janela para que você veja o céu de forma mais confortável, mais ampla, uma janela que te agrade mais, mas o céu vai ser sempre o mesmo.
Então, não se prenda à sua janela, porque o céu não tem limites, o céu é algo gigantesco. Então, expanda-se cada vez mais, né? Então, nós todos aqui, e aí o céu seria a espiritualidade, a janela seriam as religiões. Você pode ver o céu através de uma janela, ou você pode sair de casa e ver o céu inteiro do seu quintal, né? Que é viver a espiritualidade. Então, aqui, não há de vocês terem um cuidado, assim, de não acharem que há um caminho certo e um caminho errado. Todos os caminhos são válidos, desde que desde que isso faça com que a gente melhore como pessoa, melhore o nosso caráter, né? Melhore a nossa... enfim, entenderam, né? Então, aqui, ó, realmente, de você deixar para trás algumas crenças em relação ao espiritual, tá? Lógico, há coisas que são mais comuns, né? Mas não quer dizer que são mais certas por serem mais comuns, tá? Se você não se identifica com elas, você não tem que ir por ali. Eu, por exemplo, eu já participei de religiões, de doutrinas, mas não me identifico com nenhuma, não gosto de me prender a nenhuma religião ou doutrina. Para desenvolver a minha mediunidade, pode ser que alguém esteja passando por isso também, tá? Vou contar aqui. Para desenvolver a minha mediunidade, eu participei de uma doutrina, né? Uma doutrina espírita. Só que eu não me identificava com ela, porque tinham rituais, tinham regras, sabe? Tinham limitações, sabe? Até em relação a outras vertentes do espiritismo, coisa que eu nunca concordei, porque eu acho que tudo que é luz, soma-se, né? Eu acho que não há, eles falam cruzamento de corrente, alguma coisa assim. Eu não acho, eu acho que quando você cruza corrente é quando você mistura algo danoso com algo não é danoso, é algo assim que você faz para prejudicar outra pessoa com algo que você faz para ajudar outra pessoa. Não tem, né? Ou é um ou é outro. Aí sim. Agora, duas coisas que estão tentando ajudar de maneira diferente, eu acho que elas se somam, né? Assim são, enfim. Aí eu participei lá, desenvolvi e tudo mais, mas não cheguei a iniciar. Eu cheguei a ser emplacada, né? Que eles falavam, que é para você trabalhar. Eu trabalhava como médio de incorporação. E aí foi muito bom, aprendi bastante coisa, conheci meus mentores, guias, né, que hoje eu tenho um contato mais direto com eles, né, e só que, por exemplo, eu não concordava com a sensação de, por exemplo, se eu estiver na rua e sentir a presença de uma preta velha que trabalha comigo, por exemplo, e que ela quer passar uma mensagem através de mim, eu queria trabalhar minha mediunidade de forma que eu pudesse fazer isso de forma fluida, porque eu acredito que a vida em si é espiritual. Eu não acho que a nossa vida espiritual deve se restringir a um templo, né? E lá não, lá você tinha sempre que trabalhar a sua espiritualidade sempre no templo. Entende? Então isso era algo que me incomodava. E resultado, para encerrar aqui. Resultado, né? Moral da história. Hoje sou espiritualista universalista. Então pesquiso o que eu quero, pesquiso várias vertentes, estudo, leio, acredito em várias coisas, não me prendo à religião, não me prendo a dogmas, não, é espiritualidade livre, espiritualidade livre. Então aqui, canceriano, pode ser que vocês estejam expandindo espiritualmente e esteja rolando esse conflito entre o que é certo e o que é errado na vida espiritual. E pode ser aqui que você não concorde com muitas coisas, porque você pensa diferente. Olha aqui. Tá vendo? Você tem um jeito especial de se conectar, diferente de se conectar. Pode ser, inclusive, que você também seja espiritualista universalista. Que você se identifique com várias coisas e queira unir várias vertentes. Por exemplo, unir algo do Kardec com algo da Umbanda, com algo do hinduísmo. E tá tudo válido. Só que há lugares que são mais restritivos, vamos dizer, que não permitem. E isso pode estar te causando um desânimo. Pode ser que você esteja desenvolvendo a sua mediunidade em algum lugar onde você percebe algumas restrições aqui. Ou você acha que você tá... Ou você gostaria de trabalhar a sua mediunidade de um jeito e você sempre é podado porque te falam que isso não é o certo, que o certo é outro. E você entra num conflito aqui, né? Pode ser também para algumas pessoas, tá?
E aqui, ó, aqui, ó, nessa carta da ganância, com a carta da renúncia ao conhecimento, fala realmente aquilo, né, que eu tava falando, de você ter cuidado sobre achar sempre que o seu caminho é o mais certo, ou em lidar com pessoas que pensam de uma forma assim, em achar que sempre o caminho delas, o jeito delas é o mais correto, tá? E de você abandonar aqui algo que tá te limitando de repente. Abandonar algumas regras, abandonar algumas... por exemplo, igual o tarô. Vou dar um exemplo do tarô, que é um exemplo bem prático, né? Por exemplo, cada carta tem um significado, tem as formas, padrões de você fazer as tiragens, né? Número de cartas e tudo. Isso é o convencional. Isso é qualquer pessoa que pode pegar um livro e ler. Só que eu comecei a fazer assim, as minhas tiragens, e eu achava, eu me sentia presa, eu me sentia limitada, sabe? Então, o que eu fiz? Criei a minha forma de tirar o tarô. Eu tiro o número de cartas que eu sinto na hora que eu tenho que tirar, né? Às vezes, cada vídeo eu tiro um número de cartas, faço um jeito diferente de tirar as cartas. Não necessariamente o jeito convencional. O jeito convencional eu uso pouquíssimo. Eu criei algumas formas que funcionam pra mim de tirar o tarô. Eu criei algumas interpretações pra mim em relação a cada carta, que são o que elas me transmitem. Independente do significado delas no livro, no convencional, eu me apego ao que elas me transmitem em si e no conjunto. Então, eu criei a minha forma de trabalhar com o tarô de forma fluida e livre. Então, eu deixei pra trás aqui, ó. Li os livros, lógico, sei o que elas significam de acordo com o livro. Mas muitas vezes eu deixo isso pra trás e vejo o que elas estão me mostrando além daquele significado que está no livro. Então, se você está estudando alguma coisa aqui, o canceriano, é necessário que você não se prenda tanto ao... Por exemplo, tem gente aqui que vem ler o tarô e se prende ao nome, transmutação. Mas essa carta pode me dizer muito mais do que só esse nome, transmutação, porque isso aqui é uma palavra-chave. Então, você acaba criando mecanismos que te ajudam no início, mas depois te limitam. Então, é necessário aqui que você não se limite na sua espiritualidade ou nessa questão aqui que você... Aqui tá uma tiragem muito espiritual, né? As tiragens, em geral, dessa semana foram muito espirituais. É porque eu tô usando também só os 2 tarôs do Osho, que são mais reflexivos, né? Tá? E aqui, ó, realmente de você deixar pra trás, ó. Essa carta fala de você não evitar embates, entender o lado do outro, também não julgar o outro como certo ou como errado. Mas assim, ouça mais a sua intuição, ouça mais o que você acredita, independente do que os outros te falem. Sabe, se você tá em um lugar e você não tá se identificando, vai pra outro. E vai pra outro, e vai pra outro, até que você ache um lugar que você se identifique ou não. Você pode criar o seu próprio lugar, por exemplo, né? Pode criar o seu próprio grupo de estudos, o seu próprio grupo de pessoas com quem você se identifica, né? Fazer suas reuniões, Você pode criar. Não há limitação aqui. Não se prenda à limitação. Não restrinja a sua mediunidade. Não restrinja a sua espiritualidade. Não restrinja os seus dons. Não restrinja. Não mistifique as coisas. Tá? A espiritualidade é tudo. Tudo. A espiritualidade está no cristal, está numa luz, tá no ar, tá na montanha, tá em tudo a espiritualidade. A espiritualidade é tudo. Então não se restrinja ao que é certo ou ao que é errado. Apegue-se ao que te faz bem, ao que faz sentido pra você, ao que ressoa com a sua alma. Isso é o certo pra você, tá? E, gente, eu tô falando nessa vertente mais espiritual porque é o que eu senti aqui, tá? Mas se for outra questão, né, afetiva ou profissional, né? Pode ser que alguém, inclusive, querendo trabalhar com a espiritualidade, tendo dificuldade de se posicionar no mercado porque quer trabalhar com algo que já é estabelecido, mas de forma diferente, por exemplo. E aí você não sabe como colocar isso no mercado, como iniciar isso, né?
E aqui, o intuito, então, é tipo assim, o intuito, ó. O direcionamento é assim, siga o que você acredita, né? Ó, e começou com a carta da meditação e terminou com a carta da transmutação, tá? É assim, pare de ouvir os outros e ouça a si. Em relação a essa questão. Pare de ouvir aos outros, pare de ouvir as convenções e ouça a si. Pergunte ao seu eu superior como ele quer trabalhar, como ele quer se expressar. Ó, tá vendo a carta da política? Essa carta da política, ela tá me remetendo... Por exemplo, ela veio me remetendo o seguinte... muitas dessas pessoas que trabalham com essas convenções, que trabalham de uma forma muito rígida, na maioria das vezes elas estão trabalhando o ritual, elas não estão trabalhando a espiritualidade, né? É o que acontece em muitas religiões. Então isso é muito relativo, tá? Aqui caiu a carta dos amantes com a carta... Aqui, gente, essa carta também fala de máscaras, né? Estão vendo? Essa carta sempre me lembra do como é que é? Socialmente, politicamente correto, tá? Hoje em dia tem coisas que estão muito mais políticas do que corretas, tá? Então, cuidado com o politicamente correto aqui. Cuidado, tá? Essa carta dos amantes, ela geralmente me remete a relacionamento. Mas mas ela fala também de alma gêmea. E o que é alma gêmea? É uma outra parte de nós mesmos, de um ser maior que é a gente, né? Do nosso eu superior. Então, a alma gêmea é uma subdivisão da nossa mônada. Então, aqui, o que essa carta veio me dizendo? Você precisa dar um salto de fé e confiar nas intuições e nas vontades que você está recebendo. Por mais loucas que elas possam parecer, por mais politicamente incorretas que elas possam parecer, tá? De repente você está querendo misturar, sei lá, duas coisas que as pessoas falam que não tem nada, isso não tem nada a ver, sabe? Você não pode fazer assim. Pode sim. Pode sim. Essa carta aqui pode ser que você precise também ter cuidado com alguma pessoa ao seu redor, tá? Que ela se mostre pra você como algo, como um ser, assim, bondoso, evoluído, mas pode ser que ela não seja tão assim, sabe? Aquela pessoa que quer estar certinha, que mostra que tá certinha o tempo todo, que mostra, sabe? Que tá feliz o tempo todo, ninguém tá bem o tempo todo. Ninguém é certo o tempo todo, todo mundo tem seu lado sombra. Então, cuidado com as pessoas que se mostram boas o tempo inteiro, tá? Que querem, que monstram fazer tudo certo o tempo, sabe? Cuidado. Ó, olha a carta que caiu. Tinha que cair essa, condicionamento, obviamente. Ó, nossa, gente. Tenha coragem pra sair dos condicionamentos. Tenha coragem de se posicionar da forma que você quiser. Você pode, você tem a luz pra isso, o direcionamento pra isso. Sabe? Eu não vou nem tirar mais cartas. Não vou nem tirar mais cartas. Aqui ficou o bobo, ó. Pode ser que você queira fazer algo, mas o peso da opinião dos outros ou das pessoas esteja te limitando um pouco, te prendendo, né? De você achar que você tá indo pelo caminho errado. Ó, realmente, no fundo, ó, ainda ficou adiamento. Tá vendo? É como se você conseguisse visualizar isso acontecendo, ou você indo por esse caminho, ou as coisas funcionando desse jeito que você tá recebendo a intuição, mas você não vai porque você tem medo, porque parece errado, porque você não sabe se deve ir. Aqui eles estão falando, deve ir. Deve ir.
seguindo sempre o seu coração, estudando sim, aprendendo sim, mas no final o que vale é a sua intuição, o que você sente, tá? Tá bom? Muitas vezes, gente, o estudo serve para direcionar a nossa intuição, tá? Muitas vezes, muitas vezes. Tá bom, cancerianos? Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até a próxima leitura.